Daí, galera, tudo certo? Dando sequência à reação de adição, nessa aula estarei explicando a reação de adição por halogenação. Vamos lá? Esse nome halogenação lembra halogênio. E halogênios são os elementos do grupo 17 ou 7A. Então, nessa reação de adição, nós vamos ter um composto insaturado, que tem uma dupla ligação ou uma tripla ligação, ou até mesmo duas duplas ligações, que junto com uma substância do grupo 17, no caso o halogênio, que poderá ser o F2, Cl2, Br2, I2. De uma forma mais genérica, os halogênios são representados por X. Então, para representar essas moléculas biatômicas, nós podemos colocar o X2. Que na halogenação, o X2, então, são elementos do grupo 17, formando moléculas biatômicas, como, por exemplo, aqui o Cl ligado com o Cl. O nosso composto orgânico que tem uma dupla ligação. Então, nós temos a ligação π, que por ser mais fraca, será rompida. Ocorrerá também a quebra da ligação entre os elementos envolvidos na molécula do halogênio. E cada um desses halogênios vai estar se ligando ao carbono que teve a sua ligação π rompida, formando então um composto conhecido como um haleto orgânico, porque de um hidrocarboneto que sofreu o rompimento da sua ligação π, nós tivemos a entrada de 2 átomos de cloro. E aqui está um haleto orgânico. Alceno, conhecido como propeno, se transformando em um haleto orgânico. 1,2 de cloro propano. Esse é o composto obtido aqui. E quando temos uma tripla ligação? Então, nós temos duas ligações π para serem rompidas. Com 1 mol de halogênio, nós vamos ter a quebra de uma ligação π. Lembrando que ocorrerá também o rompimento da ligação entre os halogênios aqui. No caso, entre os dois cloros. O que vamos ter? Cada cloro se ligando com cada carbono da ligação π rompida lá no hidrocarboneto. Então, o etino aqui, conhecido como um alcino, vai se transformar em um haleto orgânico com a adição de um halogênio em cada carbono da ligação tripla em que teve a ligação π rompida. Isso nós podemos dizer que foi a nossa primeira adição. Por quê? Porque quando nós temos um alcino, nós temos duas ligações π. Uma foi rompida, mas se adicionarmos outro mol de halogênio, outra ligação π será rompida. Então, na quebra dessa ligação π e também no rompimento da ligação entre os halogênios, nós iremos formar um outro composto. E aí sim, todas as ligações π foram rompidas. Que outro composto será esse? Esse outro composto será o CH, Cl, Cl e o CH, Cl, Cl. Por quê? Porque esse cloro se liga com esse carbono e esse cloro se liga com esse outro carbono. E aí o composto formado é esse tetrahaleto. Então, um alcino, na primeira adição, se transforma num dihaleto, nesse caso chamado 1,2 dicloroeteno. Na segunda adição,
ele se transforma em um tetraaleto, podendo ser chamado de 1,1,2,2 tetracloroetano. E aí sim todas as ligações π foram rompidas. E no caso de um alcadieno, o que é um alcadieno? Hidrocarboneto de cadeia aberta com duas duplas ligações. Alcadieno acumulado quer dizer que as duas duplas ligações estão no mesmo carbono. Isolado significa que as duplas ligações estão separadas por mais de uma ligação simples. Como aqui, uma ligação dupla, duas ligações simples e outra dupla. Isso é um exemplo de alcadieno isolado. As duplas ligações estão separadas por mais de uma ligação simples. Ok? Bom, como fazer a adição nesse caso? Assim como no alcino, vocês também têm duas ligações π para serem rompidas. Se eu fizer uma única adição, vamos fazer com 1 mol de Br2. Se formos fazer duas adições, eu vou precisar de 2 mols de Br2. A ligação π vai ser rompida. Então, rompe a ligação π, também irá quebrar aqui a ligação entre os halogênios. Então, nessa quebra de ligação, vamos ter um halogênio para um carbono, aqui, e um outro halogênio para o outro carbono, ali. Como são 2 mols de bromo, então nós teremos outro Br ligado com Br. E aí, sendo 2 mols aqui, serão 4 bromos, porque ocorrerá a quebra da outra ligação π. Então, um outro bromo vai se ligar aqui e um outro bromo vai se ligar lá. E nós vamos ter um alcadieno se transformando em um tetraaleto orgânico. Quem vai ser esse composto? Vai ser o CH3, o CH com um bromo, simples, um C com um bromo e outro bromo, e um CH com bromo também, e um CH3. Aqui está o composto formado na reação entre alcadieno acumulado com 2 mols de bromo. Aqui não vai ser diferente. Rompe a ligação π, assim como irá se romper a ligação entre os átomos de bromo. Então, vai um bromo para esse carbono e um bromo para o outro carbono. Mas se fizermos a reação com 2 mols de bromo, teremos aqui 4 bromos, porque serão 2 Br ligado com Br. Quebramos a ligação sigma entre os bromos e mais um bromo vai ser adicionado lá e o outro bromo será adicionado naquele último carbono quando a ligação π for rompida entre os carbonos. E novamente iremos formar um tetraaleto orgânico. Quem será ele? O CH2 com um bromo, ligação simples, um CH com outro bromo, ligação simples, o CH2, o CH com bromo e o CH2 com outro bromo. E esse será o composto formado. Aqui, ele receberá o nome de 1,2,2,3 tetrabromo pentano. E aqui ele terá o nome 1,2,4,5 tetrabromo pentano. E no caso de ser um alcadieno conjugado, o que quer dizer isso?
nós temos uma simples ligação entre os carbonos da dupla ligação. Então, nós temos uma dupla, uma simples e uma dupla. Isso é um alcadieno conjugado. Quando essa reação ocorrer com uma quantidade limitante de halogênio, no caso 1 mol apenas, porque eu tenho duas ligações πs para serem rompidas. Tratando essa reação com apenas 1 mol, apenas uma ligação π vai ser quebrada. Aí nós podemos ter dois produtos, duas substâncias diferentes. Isso vai acontecer somente quando for um alcadieno conjugado. Lembrando que um alcadieno conjugado é aquele que vai ter uma simples ligação entre as duplas ligações. Então, nós podemos ter a seguinte situação. Rompe uma ligação π, assim como a ligação entre os átomos de halogênio também será quebrada e um halogênio entra em cada um dos carbonos. E o nosso produto formado vai ser um dialeto orgânico, CH3, CH dupla, simples, o CH com um bromo e o CH2 com outro bromo. Esse é um possível composto a ser formado, que é 1,2 dibromo penteno 3. E o outro composto? Então, a ligação π, ela terá um deslocamento para o carbono que tem a simples ligação entre os carbonos da dupla ligação. Porque um alcadieno conjugado é isso, é ter uma simples ligação entre os carbonos da dupla ligação. Quando a ligação π sofre esse deslocamento, nós vamos ter na quebra da ligação entre os átomos de halogênio, no exemplo aqui, o bromo, um bromo sendo adicionado a este carbono aqui e o outro bromo sendo adicionado naquele outro carbono lá. Então, novamente, nós vamos formar um dialeto orgânico, porém, os halogênios estão em posições diferentes, assim como a dupla ligação também estará em uma posição diferente. E aqui está o dialeto formado. Nesse primeiro caso, como eu já disse, é 1,2 dibromo penteno 3. E aqui é 1,4 dibromo penteno 2. Compostos diferentes, estruturas diferentes, obtidos na halogenação de um alcadieno conjugado. Aqui eu trago para vocês o benzeno. Como eu já falei em uma outra aula, o benzeno é um composto bastante estável. Então, na presença de calor, luz ultravioleta, em condições drásticas de temperaturas elevadas, a ligação π consegue ser rompida. Então, vamos conseguir romper a ligação π do benzeno. Quebrando essa ligação π e também havendo a quebra da ligação entre os átomos de halogênio, cada um desses halogênios vão sendo adicionados no carbono do benzeno. 3 ligações πs. Então, para que isso ocorra de uma forma completa, serão necessários 3 mols de cloro. Assim como na hidrogenação catalítica, que eu já expliquei para vocês em uma outra aula, na halogenação não é diferente. E aí, que composto será formado se utilizarmos 3 mols de cloro? Rompendo cada uma das ligações πs e adicionando um cloro em cada um desses carbonos em que a ligação π será rompida, iremos ter a formação de um haleto orgânico, no caso, um ciclo com 6 átomos de cloro, um em cada
carbono. Beleza? Alguma dúvida? Espero que vocês tenham compreendido mais esse tipo de reação de adição, que é a halogenação. Grande beijo, tchau, tchau e até a próxima aula.